A minha entrada na evangelização infantil aconteceu de dia para a noite, né? Não foi nada planejado, foi em cima da hora mesmo. Aconteceu que ano passado, meado de 2024, as crianças entraram em recesso, né, em julho, e não retornaram. E aí o Tony era o coordenador e a Vanusa era a evangelizadora, e eles ficaram desestimulados e entregaram. E aí o Zé Luiz entrou em contato comigo e pediu que eu assumisse a coordenação da evangelização infantil para ontem. E confesso que deu um pouco de insegurança, porque eu estava com inúmeros compromissos e eu não achei que eu poderia arcar com esse compromisso. Mas a espiritualidade falou, pega, que eu vou te dar o tempo. E realmente foi assim que aconteceu. Sondando com alguns responsáveis, eles me falaram que devido ao horário, né, da quinta-noite, de 20 a 21 horas, estava muito tarde, o bairro estava passando por alguns assaltos, alguns responsáveis não podiam ir, as crianças iam sozinhas, sozinhas não, em grupos, mas só crianças, então estava ficando muito perigoso para eles. Então eles não permitiam mais que as crianças fossem. E aí levei para a diretoria o caso e sugeri que mudássemos o dia, né, de quinta-noite para domingo, pela manhã, junto com o estudo do Evangelho. Porque eu já fazia esse trabalho do estudo do Evangelho, junto com o Romeu e Júnior. Quando chegamos na FEM, eles nos convocaram para assumir ali, junto com eles, a direção do estudo do Evangelho, porque nem sempre o Romeu podia vir, nem sempre o Júnior podia vir. Então eu e Frederico assumimos junto com eles a direção. Então a gente já estava vindo, já era um trabalho que a gente já estava fazendo todos os domingos, né? Então eu só me afastei do estudo do Evangelho e peguei a evangelização no mesmo horário, porque eu percebia que alguns pais iam para o estudo do Evangelho e levavam os filhos, e aí eles ficavam lá fora, brincando, fazendo aquele burburinho e até atrapalhando um pouco o estudo. Então eu pensei, o tempo que eles estão lá fora brincando, eles poderiam estar aqui também aprendendo, né? Na turminha deles, todos juntos. Então foi quando eu sugeri que passássemos a evangelização para o domingo, de 9 às 10 da manhã, junto com o estudo do Evangelho. E aí a gente já tinha algumas crianças que frequentavam, e aí começamos a turminha com 2, 3, e aí foi aumentando. Isso em agosto, quando foi em dezembro, nós já estávamos com 15 crianças, graças a Deus. Então a espiritualidade se encarregou de trazer a cada aula uma carinha nova, um rostinho sorridente, que foi ficando, foi gostando e foi continuando. Em outubro, eu recebi um presente, a Angélica, que veio participar comigo na evangelização, a princípio como estagiária, e ela estava ali me ajudando com as crianças, e agora, em 2025, a gente vai separar as turminhas, os maiores dos menores, e ela vai ficar com a turminha dos maiores, trabalhando com artesanato. Então, a gente vai ter ali um primeiro momento de oração, do estudo do Evangelho, e depois, na hora da atividade, nós vamos separar as turminhas, eu vou ficar com os menores desenvolvendo o trabalho que eu já vinha, e esse ano alguns desses menores já cresceram, já entram ali na fase da pré-adolescência, a partir dos 11 anos, e ela vai ficar com essa turminha trabalhando o artesanato. E aí a gente quer colocar também, além do estudo do Evangelho, a gente quer também começar a colocar nesses futuros jovens a responsabilidade ambiental, a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, em transformar o lixo em luxo. Dar também a oportunidade deles terem uma renda extra, porque eles, aprendendo o artesanato ali, eles podem também desenvolver esse trabalho em casa para ajudar a família, ou até ensinar a mãe, o pai, a tia, a avó a fazer isso, né? Então é uma forma de dar um pouco de responsabilidade para eles, porque nem tudo aqui é brincadeira. Apesar da minha proposta de evangelização ser bem lúdica, nem tudo é brincadeira. A gente aqui estuda mesmo, só que a gente aprende de forma mais descontraída, mais artística. E por que eu trabalho dessa forma? Porque eu penso da seguinte maneira: as crianças, elas vão para a escola a semana toda e elas vão obrigadas. A gente sabe, cá entre nós, que criança não gosta de estudar. Então, elas podem até ir para a escola de bom grado, porque gostam dos amiguinhos, porque gostam da tia, porque gostam das brincadeiras, mas estudar não é o forte delas. Até mesmo porque as escolas ainda têm métodos
tradicionais, métodos defasados para o ensino dessas crianças. Então, é uma coisa assim maçante, né? Vamos tirar por nós. Se a gente for numa palestra, num evento que a gente não tenha interesse, que a gente está ali obrigado, e vai se tornar uma coisa maçante, né? A gente vai ficar ali contando a hora de ir embora e não vai assimilar nada do que foi explicado, nada do que foi falado. E a criança, ela é muito mais dinâmica do que nós adultos, então ela precisa de muito mais dinamismo. Esse é o meu propósito na evangelização infantil, é trabalhar de forma lúdica, descontraída, para que essas crianças gostem e fiquem na casa e assumam aí o futuro grupo de jovens. Esse ciclo agora que está se formando de adolescentes, daqui a pouco eles já estão se tornando jovens, e aí a minha vontade, o meu desejo é de trabalhar artes, né? Teatro, dança, música, pintura, artes de forma geral, com essas crianças que serão nossos futuros jovens e sejam a nossa futura diretoria, os nossos futuros trabalhadores da casa. É um privilégio muito grande para mim trabalhar com a evangelização infantil, porque eu acho que é um dos trabalhos mais fundamentais na casa. É claro que todo o trabalho é importante, né? O trabalho espiritual, o trabalho das obras, de administração, tudo é muito importante. Mas se a gente tem o prédio, se a gente tem os trabalhos, mas se não temos os trabalhadores, de nada adiantaria. A nossa comunidade tem um público que é da maturidade para cima. Eu costumo chamar desses adolescentes vintages. Nós somos todos adolescentes vintages. E a gente precisa de adolescentes e jovens mesmo, contemporâneos, né? Então, esse trabalho da evangelização infantil, ele chega meio como o nosso legado. O que a gente vai deixar para essas crianças? E são essas crianças que vão assumir o nosso lugar, né, no futuro. Serão os futuros presidentes, coordenadores, evangelizadores, trabalhadores da casa. Então, a minha missão aqui na evangelização infantil é acolher essas crianças, é fazer com que elas se sintam bem aqui dentro, que elas se sintam felizes, que elas gostem, que elas apreciem o local, que elas sintam as boas energias, que elas sintam esse trabalho humanizado e que eu possa colocar no coraçãozinho delas uma sementinha que vai florescer a empatia, a caridade, o amor por Jesus. E essa é a minha missão na evangelização infantil. Quero trazer mais crianças, eu quero que essas crianças gostem de ficar aqui e que gostem do ambiente, das pessoas e dos trabalhos e que possam ser esse grupo agora que está começando no ciclo 3 da pré-adolescência, que possa ser o futuro grupo jovem, a futura diretoria da casa. Então a gente tem que apostar muito nessas crianças e acolhê-las, né? Eu acho que o trabalho fundamental da casa é acolher. É como o Romeu falou, né? Que o seu Paulo sempre batia nessa tecla, que a evangelização infantil é ali a porta principal. E eu concordo plenamente, né? Nós somos como se fosse a parábola do semeador, né? Nós somos os semeadores no coraçãozinho dessas crianças e elas são os terrenos. E se esse terreno for fértil, elas darão muitos frutos e elas serão o futuro da nossa casa. Quando eu fui chamada para fazer parte dessa nova diretoria, numa das primeiras reuniões, eu levei o meu desejo de montar esse projeto de distribuição de marmitas aos moradores de rua. Eu sempre tive esse desejo no meu coração, desde pequenininha. Eu acho que eu já vim com essa missão. Então, a gente foi ali, foi protelando, e toda reunião tocava no assunto, e aí, quando foi no final do ano, a gente resolveu que não passaria desse ano, que a gente já começaria o ano com esse projeto. Então, era para começar em janeiro, mas em janeiro tem férias, recesso, muita gente não apareceu na casa, muita gente viajando, então a gente vai começar esse projeto agora em fevereiro. Graças a Deus, está dando certo, nós estamos montando equipe e dentro dessa equipe tem a Sandra Salgado, que é a vice-coordenadora desse projeto e que ela também já faz um excelente trabalho com atendimento fraterno e que nós vamos ali somar forças, né? Eu vou começar esse ano auxiliando ela no atendimento fraterno para a gente ampliar esse atendimento, né? Dar oportunidade de atender mais pessoas e vamos também trabalhar juntas nesses projetos de caridade, que é o
Segunda Sem Fome, toda segunda-feira do mês, nós iremos nos reunir aqui na FEM para poder confeccionar marmitas e sair à noite para a distribuição dessas marmitas aos moradores de rua. E estamos também montando um grupo para visitação a asilos, orfanatos e presídios. Então, nós estamos aí montando essa equipe da caridade, que vai funcionar uma vez por mês, né, tanto as visitações quanto as marmitas, a princípio. Né, a intenção é que isso se estenda, né, que a gente consiga doações e colaboradores, que isso possa se estender por mais dias, mas a princípio vamos dar um passo de cada vez e vamos começar uma vez por mês. Então nós estamos convocando quem sentir no coração o desejo de participar, que venha fazer parte da nossa equipe da caridade. A equipe da caridade também tem uma outra ramificação, que eu somei forças com o Romeu e o Júnior, que são dirigentes, né, do estudo do Evangelho, que, como eu falei, depois eu entrei com o Fred para essa direção do estudo do Evangelho, e a gente somou forças ali no cadastro das famílias que recebem cestas básicas. Então, eu, Frederico e Júnior fazemos a visitação dessas famílias para sondar as maiores necessidades e ajudar de acordo com as possibilidades que a FEM hoje em dia disponibiliza. Não é muita coisa que a gente pode ajudar, porque a gente ainda tem uma deficiência muito grande de colaboradores, de recursos, né, doações mesmo. Então, a coisa caminha devagar, mas à medida que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Em 2025, a FEM quer trabalhar para pessoas, né? Até 2024 a gente se empenhou muito em estudos, né? E uma das minhas maiores abordagens nas reuniões era isso. Estudar é muito bom, se preparar é muito bom, mas a gente tem que colocar em prática. Então, em 2025, a nossa diretoria ela chegou a um acordo, a uma conclusão de que nós trabalharíamos mais para as pessoas, né? Porque até 2024 é uma preocupação muito grande no estudo, na evolução espiritual e tudo mais, e isso é muito importante e vai continuar. Só que a gente também tem que trabalhar com a caridade, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, nós vamos trabalhar para as pessoas. Então, esses projetos que estão começando agora, em fevereiro, que é o Segunda Sem Fome, que é o projeto das marmitas, que o projeto das visitações, de asilos, orfanatos e presídios. Nós também... o projeto da visitação nas casas também, vamos continuar cadastrando outras famílias, porque assim, quando surge uma vaga na cesta básica, a gente já coloca uma família que precisa, ou se a gente receber mais doações, a gente já tem essas famílias para encaminhar e atender outras necessidades também, como um remédio, um leite, uma fralda, né, um encaminhamento para um médico, para um neuro, de repente alguém tem algum contato. Então a gente vai fazer esse trabalho aí, detectando as necessidades das famílias carentes do bairro. E também tem um projeto que eu vou começar agora em fevereiro, que é o Mindfulness, que é um trabalho de saúde e bem-estar, que nós vamos trabalhar a meditação, a harmonização interior, né, também a catarse de emoções, né, colocar para fora sentimentos reprimidos, emoções prejudiciais. Então a gente vai estar trabalhando aí esse projeto todo segundo e quarto sábado do mês, às 14h30. Nós nos encontraremos aqui com esse grupo de meditação. E também tem o CNFEM, que também é um outro grupo de estudos, só que de uma forma mais visual. A gente vai passar, já começou agora em janeiro, dia 18 de janeiro foi o primeiro filme, foi Kardec, para a gente poder explicar como a doutrina começou, como tudo começou, e discutimos pontos muito importantes que foram abordados no filme, como mediunidade sonambúlica, difamações, perseguições, a importância do apoio no trabalho mediúnico, no trabalho espiritual. Então, foram várias questões que nós abordamos com o filme. Então, agora em fevereiro, acontece todo o terceiro sábado do mês, às 14 horas, nós estamos com o filme Chico Xavier, agora em fevereiro. E cada mês vai ser um filme diferente, todo terceiro sábado vai ser um filme diferente, um filme espírita, que a gente possa abordar ali as questões. Porque eu acredito que a forma visual é a forma mais fácil de aprender.
Você, às vezes, lendo, você não tem uma imaginação do que aquilo pode ser. Mas você vendo, né, as coisas acontecendo, como no filme do Divaldo Franco, tem muitos pontos a serem abordados ali, e as pessoas vendo, elas entendem melhor. Então esse é um projeto muito legal também, que eu espero que dê muito certo. E eu fico muito feliz em fazer parte dessa coordenação da caridade e de todos esses projetos, por estar desenvolvendo um trabalho que já foi feito. E assim, a gente não sabia. Então, eu tive a certeza, através de todas essas entrevistas que eu fiz, eu tive a certeza de que todas as inspirações que eu tive, que a diretoria teve, que todos nós que estamos trabalhando juntos nesses projetos tivemos, são da espiritualidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E eu pude perceber nessas entrevistas que muitos desses trabalhos já foram trabalhos do passado e que nós não tínhamos consciência disso e que a espiritualidade está ali mexendo os pauzinhos para que esse trabalho retorne. Então eu fico muito feliz de ser esse instrumento nas mãos da espiritualidade e poder levar para as pessoas um pouco mais de acolhimento, de carinho, de ajudar a trabalhar o seu lado espiritual, o seu eu interior, as suas emoções, ajudar um pouquinho na evolução de cada um. Então todos nós dessa diretoria estamos trabalhando em conjunto para que ofereçamos o melhor para as pessoas nesse ano de 2025. E a gente espera que a FEM possa crescer e agradecemos muito a todos os trabalhadores que fizeram parte da FEM até hoje e que nos sentimos honrados em continuar esse trabalho. E me sinto mais honrada ainda de estar preparando essas crianças para que elas possam assumir o trabalho futuro da casa. Minha gratidão a todos os trabalhadores, minha gratidão a todos que fizeram essa casa crescer nesses 25 anos. Agradecer também aos nossos trabalhadores atuais, né, às nossas equipes, a equipe do Bazar, que está sob a responsabilidade da Lúcia, a equipe da Caridade, que eu coordeno, de visitação, que é o Júnior, que meio que assumiu o lugar da mãe dele nesse trabalho das cestas básicas, do estudo do Evangelho, que como a gente viu aí no vídeo, a Dona Maria era muito empenhada nesses trabalhos, e até mesmo na evangelização infantil, né? Então, o Júnior, o Frederico, que está realizando esse trabalho junto comigo, ao Romeu, né, que está de frente aí com o Júnior também na distribuição das cestas básicas, a Angélica, que é meu suporte, né, minha evangelizadora ali, meu braço direito na evangelização infantil, a Sandra, que está aí como somando forças também na equipe da Caridade, na parte do atendimento fraterno e nos projetos sociais. Então, todas essas pessoas que fazem parte das nossas equipes, o trabalho mediúnico já foi falado também, equipe mediúnica, o Lauro, né, que é o dirigente das palestras doutrinárias. A Sandra também faz a coordenação do estudo do ESD online, às quintas-feiras de 20 e 21 horas, junto com o seu esposo Jorge. Então, eles são os coordenadores do ESD atual. Então, agradecer muito, né, a essas equipes e esses trabalhadores incansáveis que a gente está aqui de forma voluntária e dando o melhor que a gente pode para as pessoas que chegam até a FEM. Agradecer também ao presidente José Luiz pela oportunidade que me deu de assumir essas coordenações e também dar o meu melhor para o próximo. Esse é o nosso trabalho, né? Aqui a gente é só uma marionete nas mãos da espiritualidade, né? A gente empresta o nosso corpo, o nosso serviço, o nosso tempo, o nosso esforço, né, para eles agirem como deve agir. Então, nós somos só instrumentos, né, desse amor, dessa bondade para poder trazer o reino de Deus para o planeta Terra.